amigos do canal Detetives Vascaínos, muito boa noite a todos. Estou improvisando aí um vídeo para colocar no ar antes da minha saída das férias. No caso, hoje eu estava saindo de férias, mas por conta das grandes movimentações dos bastidores do Vasco, eu não poderia deixar você, torcedor, sem informação, sem novidades, né? Então eu abri uma exceção para fazer aquele último vídeo aí antes da gente poder descansar, oxigenar a mente, relaxar o corpo, porque a jornada do ano passado foi muito desgastante e essa promete mais ainda. Então, vou pensar algumas situações que vêm acontecendo nos bastidores do Vasco, para que a gente possa passar para você, torcedor, colocar os pingos nos is, porque muitas situações do Vasco aí de clima de despedida, o Vasco tendo que correr atrás aí de atacantes na última hora, enfim, a situação tá complicada, né? Ryan quase com o pé fora, Verratti também saindo, mas em compensação o Brenner tá chegando, mas o Vasco vai ter que correr atrás de outros atletas. Enquanto isso, mais propostas vêm pintando aí, como a gente informou ontem, da situação do Lucas Piton. Então, já antes da gente prosseguir aí, eu te peço um minuto da sua atenção, deixa o like, compartilha o conteúdo do amigo, venha se juntar a mim nesta plataforma para a gente praticar um jornalismo sério, um jornalismo raiz, para que você possa sempre se manter bem informado. Bom, meus amigos, vamos começar aí com a situação do Ryan, né? Ryan ontem que fez belos gols importantes na estreia do Vasco no Campeonato Carioca, na vitória de 4-2. O sistema defensivo do Vasco voltou a falhar, voltou a atormentar, voltou a criar um alerta aí, mas em compensação, Ryan fez a alegria, fez gols importantes e saiu ovacionado de São Januário, o grito de fica, só que o clima está de despedida, porque foi visível ontem o Ryan, né, na despedida dos funcionários, na despedida da torcida, parecia que era o último jogo que estava fazendo com a camisa do Vasco. A situação do Ryan é muito clara, o Ryan está com a cabeça fora do Vasco, está com a cabeça no futebol inglês, na Premier League. Os próprios representantes do atleta conseguiram também convencer o jogador, e isso tudo mexeu com a cabeça do garoto, que estava realmente querendo jogar num campeonato de primeira prateleira aí mundial. Isso, e a proposta para ele também foi muito superior, óbvio. Qual atleta não gostaria de jogar naqueles moldes ali? Só que o Vasco tem um patamar de preço aí sobre o jogador, não está querendo muito abrir mão dessas situações aí e também quer que chegue uma proposta vantajosa. Ao que tudo indica, o clube inglês ainda não formalizou uma proposta para o Vasco, mas está preparando esta oferta para ser colocada na mesa, na diretoria do Pedrinho. Enquanto isso, o Vasco tenta ganhar tempo, tenta convencer o atleta a mudar de ideia, Fernando Diniz, que ontem deixou claro na coletiva que por ele não sairia, outros jogadores dentro do elenco também tentando convencer o Ryan a esquecer essa situação por enquanto. Ele ainda tem mercado, pode ser convocado para a seleção brasileira e o Vasco pode se valorizar muito mais, ganhando muito mais em relação a o que hoje é o preço do jogador. Enfim, a situação está neste patamar, meus amigos, e nas próximas horas vão ser determinantes, porque o Vasco também tem pressa para planejar o ano, não pode ficar esperando uma situação. Se o jogador vai sair, o Vasco tem que correr atrás. E o Vasco já começa aí a movimentar o tabuleiro aí do mercado, porque tá com grandes possibilidades de perder o Ryan e já é certo, né? O Verratti, que finalmente comunicou à diretoria do Vasco que recebeu essa proposta do Cerro Porteño e, ao que parece, já acertou tudo. As informações que chegam lá da mídia estrangeira é que o Verratti, inclusive, o Cerro Porteño já se acertou com o Vasco. Então, nas próximas horas, a gente pode ter aí oficializado o anúncio da saída do Verratti, porque o Pedrinho foi muito claro. O jogador está insatisfeito, o jogador quer sair, é só comunicar, e o Vasco ia ver
o que poderia fazer para providenciar aí a sua saída por cima, porque o Vasco também não pode ficar sem nada, né, de mãos atadas, de mãos vazias. Enfim, as coisas estão acontecendo nesse sentido. O Verratti também deve ter feito a sua última partida ontem com a camisa do Vasco. Mas, em compensação, meus amigos, o atacante Brenner, né, está se encaminhando aí. É previsto que o jogador possa chegar aí, né, viajando para o Brasil nesse final de semana. Estava esperando o aceite do Udinese, inclusive ontem à noite, quando eu acabei o vídeo aqui, eu consegui ter o retorno do Gianluca Nani, que é o diretor esportivo geral, inclusive eu coloquei nas minhas redes sociais. Consegui, né, essa palavra do Nani, que foi importante aí, e difícil às vezes você conseguir uma palavra de um dirigente estrangeiro. E ele abriu aberta, né, abriu essa situação de forma muito nítida, muito clara, dizendo que não estava tão longe assim esse acordo, quando eu questionei se o Vasco já tinha entrado no acordo com a Udinese. Óbvio, meus amigos, eles não vão dizer, ó, já está fechado, tal, porque só fecha quando assina. Isso que eu sempre falo para a galera que me pergunta. Então, só fecha quando assina. Tem muitas questões burocráticas envolvidas, questões jurídicas, questões também salariais, valores, forma de pagamento. Então, enquanto não acerta isso tudo, não pode dizer que o jogador já é jogador do Vasco, enfim. Então, tem essa formalidade. Por isso que está tendo esta demora aí, mas as coisas estão sendo equacionadas entre o Admar Lopes e a diretoria do Udinese, e nessa próxima semana aí o Brenner já esteja aí no Rio de Janeiro aí para exames médicos, assinatura de contrato e depois a apresentação, enfim, muitas situações que podem acontecer aí daqui para frente. E é um jogador que pode, né, substituir aí o Verratti, mas não é um atleta que vai substituir o Ryan. Por isso que eu digo que o Vasco está preocupado com essa situação, já começa a se mover no mercado em busca de nomes aí, de possíveis nomes, para substituir o Ryan, porque é um jogador diferencial da equipe. É um jogador que vinha fazendo a diferença. E a sua saída vai impactar muita coisa. O Fernando Diniz mesmo não esperava essa situação acontecer. Agora, até acreditava em São Januário que o Ryan fosse deixar o Vasco, mas de repente dava para segurá-lo até a metade do ano. Só que a situação, em outros contornos, tudo mudou de figura e o Ryan aí tem grande chance de deixar o Vasco, embora não tenha nada aí definido até então que eu estou gravando este vídeo. Mas o clima de despedida, olha, é notório em São Januário envolvendo o Ryan. Outra situação que a gente vai falar é o lateral esquerdo Lucas Piton. Hoje, inclusive, os amigos do GE confirmaram uma informação de que o Lucas Piton recebeu aí uma proposta do Beşiktaş. Ontem eu tinha falado com o empresário do jogador e ele mesmo tinha desmentido a notícia de que vinha da Turquia, que havia já um acordo entre o Vasco e o Beşiktaş pelo Lucas Piton. Só que não houve, ele mesmo falou, por hora não tem acordo nenhum. E exatamente foi a notícia que saiu hoje. O Beşiktaş formalizou uma proposta para o Vasco não aceitou os valores. Mas é um jogador aí que os turcos estão atrás. Assim como o Paulo Henrique também tem recebido fortes sondagens aí do mercado exterior, mercado italiano. A gente tem que ficar de olho. Enfim, é uma situação difícil para o Vasco que vai começar agora o Campeonato Brasileiro e perder peças importantes assim do nada e ter que procurar ir para o mercado quando já vários times já contrataram é extremamente preocupante. Mas a situação é esta. Altas possibilidades de saída de Ryan, do Verratti praticamente já certa, mas a vinda do Brenner anima, né? E agora o Vasco vai ter que agora ir para o mercado e tentar buscar outras situações. Tá certo, meus amigos? Esse é o panorama do que vem acontecendo aí em relação às saídas, às chegadas. O próprio Leandrinho também foi negociado, lateral esquerdo. O Vasco está negociando alguns jogadores e agora vai ter que abrir o bolso para trazer mais peças, porque o plantel ainda é carente. Ontem ficou nítido isso. O Vasco, né, teve que sofrer um pouquinho para vencer do Maricá, embora tenha feito 4-2, mas o sistema defensivo falhou demais. Se é uma equipe mais qualificada ali, as coisas poderiam dar ruim, né?
Mas a gente também tem que ver que foi o primeiro jogo, né? O time está se formando ainda, aí, se adaptando fisicamente. Esses times pequenos já vem treinando bastante tempo, então ainda tem uma gordura aí para aceitar toda esta situação. Bom, galera, é isso. Trago aí um panorama do que vem acontecendo nas últimas horas em relação ao Vasco. E agora me despeço daqui. Vou curtir um pouco as minhas férias, descansar a mente. Vou ficar sem postar vídeos aí um tempinho aí, uma semana pelo menos, né? Uns dias, porque eu vou tirar uns dias. Mas ossos do ofício, planejamento, né? E pena que agora as coisas estão acontecendo aí, o mercado da bola começou a se aquecer do nada, mas também a gente é profissional, tem que também descansar, a gente é ser humano, tem que descansar um pouquinho. Fiquem com Deus, meus amigos, e comenta aí no vídeo. Bora comentar o que você está achando dessa saída do Verratti, se você acha que o Ryan tem que sair mesmo para os valores que estão sendo cogitados aí, e enfim, tudo isso aí, se o Vasco deve abrir o bolso para trazer um substituto para o Ryan e outro para o Verratti, além do Brenner. Beleza? Bom, tô indo. Fiquem com Deus. Até lá.